E durante a transição do outono para o inverno, é comum mudanças bruscas na temperatura e tempo instável. E é preciso ter atenção e cuidados, já que resfriados e gripes podem acabar fragilizando a imunidade e, consequentemente, a saúde. Lisiane passou cerca de 15 dias com sintomas de gripe que pioraram em função da asma. Estava acabando de me recuperar já de uma gripe, e aí gripe, peito cheio, cansaço, né? E a asma, ela acaba fazendo com que a minha gripe dure mais tempo. Eu fico de 7 a 15 dias, porque o cansaço é muito grande. Lisiane é empreendedora e confecciona bolsas. Para ela, a mudança brusca no clima é um dos principais fatores para o agravamento da gripe, o que acaba atrapalhando também a rotina no trabalho. Nessa época, a gente tem um tempo muito seco, né? Então, influencia muito, né? E, como se diz, a gente tá vendo um sol lindo, maravilhoso lá fora, e aí você vai sair, precisa sair às vezes, você não leva um agasalho com a confecção de bolsas, às vezes eu preciso trabalhar com a cola de contato, e aí o cheiro é muito forte, aí já tô ali com aquele cansaço, com aquele peito cheio, ainda tenho que trabalhar com esse tipo de material químico, né? E aí acaba influenciando, né, na recuperação também. Especialistas apontam que a mudança nas estações contribui para o agravamento dos sintomas de casos de doenças respiratórias. No dia a dia, à medida que a mudança climática ela vai se manifestando, o número de pacientes que apresentam sintomas de doenças respiratórias é cada vez mais prevalente. Isso tanto para aquelas doenças mais simples, brandas, como o resfriado que a gente vê no dia a dia, como doenças mais graves, né? A gripe e a própria pneumonia, que acontece com uma frequência aumentada nessa época do ano. Apesar de parecidas, as doenças têm diferenças entre si. O resfriado é aquela doença mais leve, mais simples, que o paciente apresenta às vezes um espirro, uma tosse seca, nariz entupido, uma dor de garganta. São sintomas mais leves. Já a gripe, que é provocada por um vírus específico, que a gente chama de influenza, é uma doença mais agressiva. Se manifesta com sintomas muito mais importantes, já com febre alta, uma prostração, uma piora do estado geral. Apesar do aumento de casos de gripe e resfriado durante a transição entre o outono e o inverno, medidas de prevenção devem se tornar rotina. Uma delas é a vacinação anual. Higiene da mão, evitar locais muito aglomerados, sempre que for tossir, tampar o rosto, né, a boca e o nariz, evitar coçar os olhos. Além disso, a vacinação ela é fundamental. Toda prevenção é válida, né? Então, eu sempre busco estar tomando as vacinas, né, quando elas são liberadas, né? A gente tenta, né, as vitaminas, né, os suplementos para poder dar uma melhorada, né, no sistema imunológico. Pacientes com asma, como é o caso de Lisiane, devem ter atenção redobrada neste período do ano. O paciente que tem asma é um paciente que ele tem uma doença inflamatória crônica da árvore pulmonar. Ou seja, esse paciente ele já tem uma doença de base. Então, é um órgão que, quando ele sofre uma agressão por um vírus, seja na gripe, seja no resfriado, a tendência é que, por uma fragilidade maior tecidual, esse paciente sofra mais com isso. A campanha de vacinação contra a gripe segue em Minas Gerais até o dia 31 de julho. Em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até o fim do mês de maio, apenas 40% do público-alvo havia sido imunizado.